Quer dizer que vocês querem conversar sobre descriminalização de droga, é isso? Quem que inventou essa história? Tema complicado, não é fácil. Primeiro vamos dizer o que eu não sou nenhum especialista em questão de droga, nunca tive nenhuma relação com o tema. Fui presidente da República, então, claro, esse tema aparece e não aparecia tanto naquela época como aparece hoje, mas apareceu. E havia muita pressão na ocasião por parte do governo dos Estados Unidos, porque havia a ideia de que se os países aqui da América Latina não se comportassem bem, não reagissem de maneira severa contra os traficantes e também contra o consumo, os Estados Unidos retaliariam, iriam tomar medidas contra os países. Naquela época havia uma política nos Estados Unidos que era eles chamavam de dar um certificado, certificação. Então, todo ano, o Departamento de Estado e os Estados Unidos tem um departamento especial que chama-se Departamento de Implementação da questão de drogas. Department of Drug Enforcement, Departamento de Implementação da Política de Drogas. Esse departamento julgava os países. E o Departamento de Estado, o Ministério do Exterior americano. O presidente da Colômbia reclamava muito que a Colômbia estava sempre sendo considerada pelos americanos como um país que não se comportava bem, ou seja, não reprimia as drogas. E havia uma tentativa mesmo, né, de haver uma articulação comandada pelos Estados Unidos para combater as drogas. Ora, a nossa política no Brasil nunca foi de aceitar comando externo, portanto, aceitar uma articulação de um outro país para discutir uma questão que era interna, nós não aceitávamos, como até hoje. E, em compensação, para que não pensasse que era por inércia nossa, ou por estarmos não dispostos a tomar a sério a questão das drogas, eu criei uma Secretaria Nacional sobre Drogas, chama-se SENAD, existe até hoje. Mas demos um enfoque um pouco diferente a essa SENAD. Devia cuidar muito mais da prevenção do que da repressão. A repressão ficava por conta, é assim que a nossa Constituição manda, da Polícia Federal e o controle da fronteira pelo Exército. Bom, então, nessa ocasião, a minha noção era bastante vaga sobre a questão de drogas, era muito mais essa visão global e como é que os Estados Unidos estão tratando o tema, como é que nós podemos nos relacionar com esse tema e tal. Mais recentemente, a questão das drogas foi tomando uma proporção grande na América Latina e no mundo. A partir do governo do presidente Reagan nos Estados Unidos, que era um presidente bastante, Nixon, na verdade, no começo, depois do Reagan, muito conservadores, eles declararam que era preciso erradicar completamente o uso de droga no mundo. Então, as Nações Unidas criou um programa que se chama Guerra às Drogas. E esse programa tinha como objetivo, em 10 anos, acabar com o uso de droga. E para isso houve uma grande mobilização de recursos, de dinheiro e, sobretudo, de repressão. Bem, e aqui na América Latina, que é o que mais nos toca de perto, muitos governos começaram a se preocupar. Bom, como é que faz com isso? O governo colombiano fez um acordo com os Estados Unidos e houve a implantação de apoio nos Estados Unidos, na Colômbia, para diminuir a plantação de cocaína, especialmente lá, e combater os traficantes e tudo mais. Também no Peru, na Bolívia. Na Bolívia houve muita destruição também de produção de maconha e de folha de coca. A coca na Bolívia é complicado, porque tem gente que usa coca lá tradicionalmente, por razões de altura. É verdade que não é cocaína, é folha de coca mascada, é o chá, não sei o quê. E depois de algum tempo, na Colômbia, houve uma relação forte entre os que plantam droga e as guerrilhas. As guerrilhas que tinham um propósito político, que eram de inspiração socialista, maoísta, não sei o quê, acabaram se conectando com os plantadores de droga para poder ter dinheiro, para comprar armamento. E aí elas entraram muito e não se sabe qual é o limite em que aquilo é ideológico ou que é contrabando, tráfico e não sei o quê. Aí a Colômbia resolveu reagir, e reagiu de uma maneira, por um lado, oficial, com o governo, com apoio americano, por outro lado, houve a formação de tropas irregulares, paralelas, dos grupos da direita da Colômbia,
E, no fim, esses grupos de direita também que acabaram com eles próprios se metendo no comércio da droga. Enfim, o país se desorganizou fortemente. Depois, com o tempo, o governo da Colômbia se reorganizou e fez um combate grande às drogas. Aí os traficantes de droga, os comandantes da produção da droga, que chamamos cartéis lá na Colômbia, muitos deles foram sendo presos, extraditados para os Estados Unidos, porque a lei lá permitia, e tomavam o dinheiro deles, tinham bilhões de dólares, ou de reais, sei lá do quê, e muitos foram para o México. Resultado, a desordem que havia na Colômbia se espalhou para o México. E hoje o México, vocês leem nos jornais a toda hora, é uma coisa muito difícil, morre gente porque há uma briga muito grande das gangues entre si e da polícia com as gangues, há a participação da polícia que se associa partes da polícia a certas gangues, a desmoralização de tudo. Isso porque para você poder produzir a droga, você tem que ter controle de um território. Então, os traficantes se armam para poder defender aquele território. Se aliam aos produtores, aos camponeses, que ganham mais dinheiro com a droga do que sem a droga. Então, os produtores de droga armam grupos para proteger os camponeses, que são ligados à produção de droga, né? Por outro lado, tem que mandar essa droga para o exterior. Na Colômbia era de tal magnitude o processo, e no México também, que até submarino eles fizeram para levar droga para os Estados Unidos. Como o México tem uma fronteira imensa com os Estados Unidos, imensa não nós temos aqui, mas grande, o problema da fronteira ficou dramático. A briga nas fronteiras ficou dramática e, obviamente, só existe essa produção porque tem quem consuma droga. E é um agravante. Aqui nos Estados Unidos é permitido vender arma. Então, na fronteira do México com os Estados Unidos, tem 12 mil lojas que vendem arma. Ou seja, os americanos são favoráveis à liberdade de arma e à repressão à droga. Só que eles dão as armas aos traficantes também, que compram as armas. Enfim, a bagunça é generalizada e esse movimento de guerra às drogas está, de alguma maneira, fracassando. Foi nessa altura que eu e outros dois ex-presidentes, um da Colômbia e outro do México, um se chama Gaviria, foi também secretário-geral da OEA, e o outro se chama Cedillo, é professor hoje em Yale, nos Estados Unidos, nos organizamos para discutir esse tema, o que fazer com a questão das drogas. A nossa conclusão foi mais ou menos simples. Olha, essa ideia de que você vai acabar com a droga, proibindo o plantio e massacrando os traficantes e botando na cadeia quem usa, está fracassando. Praticamente está fracassada. Bom, então o que fazer? Por quê? Porque a droga faz mal. É inegável que a droga faz mal. Tá? E, na verdade, você pode discutir, eu não sou médico, nem usuário, não posso entrar em detalhe porque não sei. Mas pode discutir com algumas que são mais leves, outras que são mais pesadas. Mas, de acordo com tudo que eu estudei depois dessa comissão, mesmo essa ideia de droga leve e droga pesada é relativa. Porque a maconha que é uma droga chamada leve. Se você amanhecer tomando maconha e adormecer tomando maconha, você vai ter psicose. Vai ficar mal. Se você provar uma cocaína uma vez na vida, outra na morte, não vai te acontecer nada. Então depende um pouco da frequência. Todas fazem mal. Né? Então você não pode dizer que não tem que fazer alguma coisa com a questão. Ora, se a repressão à produção não está dando certo, então essa foi a nossa proposta. Vamos concentrar o foco em reduzir o consumo. Bom, hoje, em muitos países da América Latina, mesmo no Brasil, o consumo em si não é crime. Na Colômbia, começa a ser agora, porque o presidente está mandando uma lei para lá assim, né? No México não é crime. E em muitos países está deixando de ser crime usar a droga. Não é produzir nem traficar. Usar a droga é questão de saúde pública. A pessoa que está usando droga tem que ser cuidada pela saúde pública, porque a droga faz mal. Bom, isso tudo é fácil de falar e difícil na prática de fazer funcionar. Como é que você vai reduzir o consumo da droga? Porque se você reduzir o consumo da droga, a rentabilidade dela diminui pela lei do mercado. A oferta está contínua e o consumo diminui, o preço cai, fica menos interessante e é mais fácil concentrar os recursos da polícia no combate ao traficante do que botar na cadeia o usuário.
Não é assim nos Estados Unidos. Lá você tem hoje 500 mil pessoas presas porque consumiram droga. 80% consumiu maconha. Estão na cadeia. E 90 e tantos por cento são negros. Tem uma certa discriminação no meio disso. Né? E custa caríssimo manter a pessoa na cadeia. Bom, aqui no caso do Brasil, pela lei, também o consumo em si não é crime, mas a lei é vaga. Então a polícia, quando prende alguém com consumo e quer extrair dinheiro, fazer chantagem com as pessoas, diz, não, você tem mais do que isso, e põe no seu carro mais do que você tinha. Então, quando você é condenado, que pelo uso não pode ser condenado, vai ser condenado como traficante. E aí vai ficar de 5 a 8 anos na cadeia. Bom, e na cadeia entrou lá, não sai mais do uso da droga. Porque onde mais existe droga é na cadeia. E no mundo todo. Estou dizendo isso porque eu visitei, em função dessa comissão, cadeia no Brasil, cadeia em Portugal, cadeia em vários lugares do mundo. Nós estivemos olhando o que acontece. E aqui tem um médico chamado Drauzio Varela, que você deve ter ouvido falar dele. Eu fui com ele ao Carandiru. Ele disse, olha, droga nas cadeias é generalizado. Então, colocar na cadeia é garantir que o usuário vai ficar permanentemente usando. Então, a proposta que nós temos é, vamos tentar baixar o consumo, não põe na cadeia o usuário, põe na cadeia o traficante e o produtor. Agora, como é que faz isso? Bem, dos países que eu andei visitando sobre a questão de droga, onde eu fiquei melhor impressionado foi em Portugal. Aqui no Brasil não se tem nem muitas estatísticas, mas o consumo é muito grande. Né? E vai muita gente para a cadeia, etc, etc. Tem um problema grave no Rio de Janeiro e São Paulo também. Por quê? Porque você, para poder vender a droga, você tem que ter controle do território, do ponto, da boca de fumo. Tem que ter o controle. Então o bandido se arma para não deixar que a polícia entre. Ou faz um acordo com a polícia. Então vem junto com a distribuição da droga uma criminalidade de todo tipo. A droga aumenta a criminalidade de todo tipo. Obviamente que quem consome droga não é só o pobre, é a classe média também. E a classe média vai lá até a boca de fumo. Então, os bandidos também têm acordos com a polícia para não matar todo mundo. Leva a uma desmoralização de tudo. Bem, eu disse que o que eu vi onde funcionou um pouco melhor foi em Portugal. Por quê? O que os portugueses fizeram? Existia uma experiência, existe, na Holanda, outra na Suíça, na Holanda ele deixa áreas livres para o uso de droga. É discutível o resultado disso. A pessoa que mais propugnou por isso faz parte de uma comissão sobre drogas que eu também participo. Ela evidentemente, na Holanda, diminuiu a criminalidade. Agora, na Suíça. Só que a Suíça e a Holanda são países ricos. O aspecto de violência é menor do que o aspecto de violência no Colômbia, no Brasil, que junta com a pobreza, com a bandidagem, etc, etc. É muito mais um aspecto de saúde pública pura do que de crime no sentido mais genérico. Bom, então, lá na Holanda é discutível qual é o efeito, não tem efeito. Parece que os parques onde era permitido o uso de drogas livremente estão diminuindo. Na Holanda, eles têm também um sistema pelo qual, pelo menos para maconha, eles chamam os coffee shops, quer dizer, que são locais onde as pessoas podem comprar maconha. Mas é complicado também, porque a produção é proibida. Então, a pessoa que faz o negócio, ela recebe do contrabando e vende legalmente. Aí tem nota fiscal porque vendeu. Mas a porta do fundo é o contrabando. Então tem um pouco de criminalidade que não se conseguiu resolver. Bom, em Portugal, o que eles fizeram? Eles disseram, vamos descriminalizar, mas não despenalizar. O que quer dizer isso? Se eu digo que a droga é legal, eu estou dizendo que ela não faz mal. Não é? De alguma maneira, o Estado está dando, o governo está dizendo pode. Bem, em Portugal eles não estão dizendo que pode, estão dizendo isso não é crime, descriminaliza, mas você vai ter uma penalidade administrativa. Como é que funciona isso? Se você em Portugal é pego, a principal droga lá é heroína. E heroína vem do ópio, vem lá do Afeganistão, de outras regiões. E a heroína é diferente da cocaína. A
cocaína é ainda pior, de certo ponto de vista, do que a heroína. Porque a heroína e a cocaína destroem as pessoas. A cocaína, sob a forma de crack, cocaína vagabunda, mata rapidamente. Sob a forma de heroína, ela destrói a pessoa, mas a heroína não dá agressividade. Então ela danifica menos a sociedade. A cocaína com crack dá uma agressividade. O viciado fica agressivo e rouba, porque precisa de dinheiro. A pessoa que é vítima da outra adição, que é da heroína, ele fica largado a ele mesmo. Bom, mas o fato é que são detalhes. Lá em Portugal, o que eles disseram? Olha, ninguém vai passar pela polícia, nem pela cadeia, nem pelos tribunais. Ninguém vai ser preso, nem vai ter seu nome registrado. Agora, tem uns conselhos administrativos, tem um psicólogo, um médico, não sei o quê. Se a pessoa é pega tomando heroína, vai para esse local. E tem um período de 9 meses onde oferece tratamento. Para a heroína tem um tratamento que chama-se metadona. Também é discutível o efeito, mas tem. Então aí o governo dá metadona de graça. Assim como nós fizemos com a AIDS no Brasil, que todo o tratamento é de graça, lá todo o tratamento na questão de droga é gratuito. Então as pessoas passaram a ter menos medo de buscar o apoio do governo, porque não vão para a cadeia, nem ficam marcadas, não ficam estigmatizadas. Né? Não é crime, mas você é penalizado, você é obrigado a fazer trabalhos comunitários, enfim, tem umas certas coisas que não passa pelo sistema judiciário, passa por um outro sistema e se amplia muito o sistema de assistência médica. Então, muitas clínicas para tratar a pessoa, para oferecer alternativas, etc, etc. E, simultaneamente, muita campanha, como se faz com cigarro, para não usar cigarro. Cigarro faz tanto mal quanto as outras drogas também. O álcool também faz mal. Todas essas drogas fazem mal. Né? A lei seca nos Estados Unidos não deu certo. O que não quer dizer que o álcool não tem que ser regulado. Ele é regulado. Aliás, na Holanda, por exemplo, que eu conversei com jovens como vocês, eles nem falam de droga, eles falam de álcool. Porque a droga lá, a maconha, ele é livre. O álcool não. É só para maior de 18 anos. Então, as pessoas têm mais curiosidade no álcool e se embriagar do que na maconha, porque o fator transgressão não existe. Bom, é muito cedo para saber se essa experiência portuguesa efetivamente vai funcionar. Porque isso começou em 2003, eu acho. Mas os dados até agora mostram que é o único país na Europa onde houve redução efetiva do consumo foi Portugal. Bom, é claro que não existe uma receita. Você não pode dizer, faça a mesma coisa, porque cada país tem sua história. Toma o Rio de Janeiro. Eu estive lá no Rio agora, nas favelas do Rio, na favela tem o que eles chamam uma polícia pacificadora. Então, o que eles estão fazendo no Rio? Vai a polícia violenta e pega os bandidos, tira de lá, toma as armas, não sei o que e tal, e aí ocupa o local e deixa um batalhão de polícia, um pelotão, mas de uma outra polícia que não está armada e que não vai para reprimir, mas vai para garantir que a população não vai ser controlada pelos traficantes. Isso foi feito em várias favelas. Eles chamam de comunidade, várias comunidades, mais ou menos alcançando, na época que eu fui, 100 mil pessoas. É claro que no Rio tem mais de 1 milhão. Mas, enfim, é um certo passo. Isso diminui o consumo? Eu só não tenho certeza. Porque nessas favelas, que são pacificadas, continua havendo consumo. O que diminui é a criminalidade. Porque os bandidos saem dali. Mas vão para algum outro lugar. E não se sabe ainda muito bem qual é o efeito global dessa... Saber se simplesmente você está tirando de próximo da classe média e da classe média alta os pontos quentes e mandando mais para longe, ou se realmente está reduzindo o consumo. Não estou condenando isso não, porque alguma coisa tem que ser feita. E eu estive lá na favela Dona Marta, por exemplo, andei tranquilamente, sem segurança, conversando com as pessoas, a gente percebe que a coisa funciona. Né? Estive numa outra onde não é assim, Vigário Geral, mas que tinha uma ação cultural daquele Afro-Reg, e também existem muitos movimentos. Ou seja, você só vai realmente reduzir o consumo se a sociedade toda atuar, não é só o governo, é a sociedade toda, e se as pessoas se convencerem que a droga faz mal.
e que se forem usar, que preste atenção, porque começa a repetir e vai ficar submetido à droga. E qual é o maior mal que ela causa? É que ela tira da pessoa humana o bem maior que ela tem, que é a liberdade de optar. Quem fica viciado não opta mais. Não tem escolha. Precisa daquilo. Fica prisioneiro de uma adição fortíssima. Né? Então você tem que curar essa pessoa, tentar curar essa pessoa. Bom, pode haver resultados positivos? Pode. E tem que haver alguma coisa, algum resultado positivo. O que me parece que não dá certo é a política meramente punitiva. Da repressão, guerra às drogas, acabar com tudo, porque não está dando certo. Não tem como, porque é de tal maneira atrativo, do ponto de vista de mercado, que as pessoas se arriscam de produzir mesmo sendo ilegal. E, por outro lado, é muito difícil também lidar com a questão de como mostrar que a droga faz mal, porque aí eu vou dar o depoimento do Paulo Coelho, que vocês já ouviram falar dele. Ele deu um depoimento, está gravado para um filme que está sendo feito, documentário, e ele foi para o hospital adito à droga. Ele diz, o problema, diz ele, é que a sensação é boa. Então não adianta você dizer a droga é ruim, porque a pessoa, como é ruim, se eu gosto? Você tem que mostrar, é o beijo da sereia. Ela te beija, mas te leva para o fundo do mar. Como é que faz isso? Como é que você mostra que ao mesmo tempo, apesar de que a droga possa produzir sensação de bem-estar, a continuidade do uso não vai dar sensação de bem-estar. Vai te deixar ligado a essa subordinado, não é, a droga por muito tempo, senão que para sempre. Agora, a primeira condição para mudar de perspectiva e não ficar simplesmente reprimindo é abrir o jogo, é discutir o tema. Que é o que nós estamos conversando aqui. Discutir na escola, discutir na família, discutir no trabalho, ver as opiniões. Né? Por exemplo, me impressionou muito na Holanda, jovens como vocês, escola pública na Holanda, em que eles diziam, não, aqui é o seguinte, eu sou contra proibir. Contra proibir. Por quê? Não, porque isso é a liberdade de cada um. A Holanda é um país que tem uma tradição protestante, que valoriza muito a conduta individual, a decisão de cada um. Então, eles dizem, olha, cada um tem que tomar a decisão, não me venham com a proibição. Tá bem. O Brasil não é um país desse tipo, você tem muito menos a individualização da responsabilidade. A gente sempre espera que o governo, que a escola, que atue, né? Então não dá para você dizer, olha, vamos deixar livre porque cada um vai tomar a decisão, né? Eu acho que, ou seja, vamos descriminalizar e despenalizar e cada um toma a decisão. Isso pode ser que em culturas mais avançadas ou depois de mais tempo de experiência de redução que se possa pensar nessa questão. No começo é arriscado. Não há um caminho que se diga seguro que vai acontecer para você diminuir o uso de droga. Não há uma receita. O que há são experiências. A única coisa que se sabe é que não adianta tapar o sol com a peneira. E que as famílias não podem pensar que a droga não está na sua casa. Pensar que é na casa do vizinho. Porque da casa do vizinho passa para a sua casa. E também não pode imaginar que só por isso acabou o mundo. Porque a pessoa que tomou, que fumou maconha, não falo mais com ela. Porque aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Ao contrário, você tem que dizer, olha, vamos ver. Por que você está fumando? É bom, não é bom? Abre o jogo, discuta mais a questão. Até hoje, nós não conseguimos ainda, nós que eu digo esse grupo de ex-presidentes, agora tem um grupo maior no mundo todo, também nos Estados Unidos, convencer as Nações Unidas de que a decisão que foi tomada está errada. Pela decisão americana não, das Nações Unidas, imposta pelos Estados Unidos, qualquer tentativa de não proibir o uso de droga não pode ser feita. Porque tem a convenção global, internacional, de que a droga é crime. Tem que mudar isso, para poder tentar dizer, não, a droga não é crime, é um mal, é uma doença, é um não sei o quê, mas não é crime. Tem que dar mais assistência médica do que repressão policial, mais discussão do que qualquer outra coisa. E não condene de início alguém só porque em algum momento da sua vida tomou uma droga.
Eu digo sempre, mas não é para generalizar, o seguinte: se uma pessoa no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, acorda, aqui no Brasil, acorda e pede cachaça, é perigoso, né? Você acordou, olha, eu quero tomar um gole de cachaça, meu Deus. Antes de comer um leitão, todo mundo toma cachaça. Né? Raríssimos são os que não tomam um gole de cachaça, ou pelo menos pode tomar que o outro não fica arrepiado. Né? Ora, mas é regulado. Quer dizer, não é na lei. Socialmente regulado. Você sabe que de manhã você não pode acordar e pedir cachaça. E você sabe também que se você recusar um copo de vinho porque álcool faz mal, até é melhor, mas eu não recuso. Né? Desde que não seja todo dia. Né? Quer dizer, qual é o limite? Isso não vem dado pela lei, vem dado pelos costumes. Né? Nós não temos regra ainda sobre droga que possa dizer, olha, a lei vai deixar livre porque o costume vai regular. Não tem isso ainda. Se tiver, pode ser até que você diga, bom, vai eventualmente se regular. Alguns médicos dizem, olha, não pode nunca, porque faz mal. Como também dizem que o álcool faz mal sempre, porque faz. Mas é o que eu disse, depende também do momento, da frequência, etc, etc. Ou seja, temos que desdemonizar o uso da droga. Não é um demônio, como era o álcool nos Estados Unidos, da lei seca. Faz mal, não se deve usar, deve fazer campanha contra, deve regular, não sei o quê. Mas não adianta você só dizer que é o demônio que está aí, porque não é bem assim. Né? Bom, aí há outras tentativas mais discutíveis. Agora, nos Estados Unidos, há uma enorme campanha, sobretudo na Califórnia, mas não é só lá, para permitir o uso medicinal da maconha. Bom, eu não sou médico, eu acho que em certas circunstâncias você usa pior que maconha, você usa ópio. Né? Mas é o médico quem tem que dizer. Agora, usar a prescrição do médico para fumar maconha, eu acho que é uma farsa. É uma farsa, é fingir que está usando medicinalmente e não está usando medicinalmente. Então é melhor de uma vez dizer, pode, né, do que pode, porque você vai criar uma outra indústria de médico da receita. Né? Não vai resolver coisa nenhuma. Né? Mas é a discussão que tem lá nos Estados Unidos. A não criminalização em várias cidades americanas já existe. Eu li depoimentos de policiais americanos muito contrários ao que eles fazem lá, que é botar na cadeia todo mundo. Muito contrários pelos maus resultados. E, voltando à minha experiência com relação a jovens nisso aí, eu conversei com jovens de escola em Washington, e é muito impressionante porque a droga nos Estados Unidos vem sempre envolta num clima de medo. Porque as pessoas jovens, como vocês, já viram gente com overdose. Né? Já viram polícia prender. Já viram a família fazer não sei o quê. Já viram gente que morreu, sabem de gente que morreu. Bom, na Holanda, nem conseguem entender do que se trata. Quando você coloca o tema, nem conseguem entender do que se trata. Esse medo, não tem. Por quê? Porque é diferente a cultura e porque é diferente o tratamento que a sociedade e o governo deram ao uso da droga. Eu não sei, a situação nos Estados Unidos é tão ruim quanto aqui. Aqui, como o Estado brasileiro não é tão repressivo, na verdade é uma transigência ilegal. Né? Como nos Estados Unidos o Estado leva tudo mais a sério, não tem transigência, eles prendem. Né? Não acho que as sociedades vão viver melhor se nós formos por esse caminho da repressão. Então é isso. Mas eu quero reiterar, antes de vocês fazerem as perguntas que quiserem, dizendo o seguinte: de tudo que eu vi, primeiro, não dá para você dizer, olha, libera geral, porque pode dar resultado complicado. Não dá para dizer, paralisa tudo. Tem que buscar caminhos que digam, como é que em cada situação eu vou lidar com isso, como é que eu reduzo o consumo, porque no geral a verdade é essa, que a droga faz mal e dizima. E no nosso caso tem uma coisa que é séria, é que a droga está penetrando, antes era mais na classe média, agora não. Agora nas populações mais pobres. Né? E a droga que penetra lá é a pior, porque é a cocaína de baixa qualidade, é o crack. Né? E o crack é tão violento que o PCC, que é essa organização criminosa que é aqui em São Paulo, proíbe o crack na cadeia. Proíbe o uso do crack na cadeia, porque sabe qual é o efeito. E também os que trabalham na droga, toda uma organização
paralela de gente que vive da droga, não só no Rio, a gente fala do Rio, mas em São Paulo também, toda parte. Os que são os olheiros do morro, ou os que são os que eles chamam aviões, que são os transportadores, também não podem usar crack. Porque os donos da droga sabem que o crack dizima. Então nós não podemos simplesmente não deixar de dizer, olha, cuidado, isso não pode deixar, e é preciso dar atenção de tratamento, etc, etc. Enfim, é isso que eu penso, que eu sei até esse momento. Nesse momento nós estamos terminando, uma pessoa, chama-se Fernando Andrade, está fazendo um documentário, juntando a nossa experiência sobre esses vários países, num documentário, e tem depoimentos do Clinton, do Jimmy Carter, do Paulo Coelho, o mexicano lá, o escritor, que não o Garcia Marques, o mexicano Carlos Fuentes, né? E de gente assim que tem, alguns têm experiência direta, que perderam filhos na droga. Então, e o propósito do filme é justamente esse. Vamos conversar, gente, que do jeito que vai mal.